Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre arquitetura empresarial. Essa é a nossa videoaula 3, que trata do tema arquitetura de redes. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para que vejam todo o material disponível no site a respeito dessa disciplina e sobre esse nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá, videoaula 3, arquiteturas de redes. Nessa videoaula, vamos tratar dos modelos de referência OSI, modelos TCP/IP e modelos de internet, que são a base dos sistemas computacionais de rede de computadores. O modelo de referência OSI ele está dividido em 7 camadas. A partir da camada mais baixa, a camada 1, camada física, nós temos a seguir, logo acima, a camada 2, camada de enlace, a camada 3, camada de rede, camada 4, camada de transporte, camada 5, ou camada de seção, camada 6, camada de apresentação e camada 7, que é a camada de aplicação. Veja que o modelo de referência OSI é utilizado tanto em redes de computadores quanto em sistemas, é a base para o desenvolvimento de várias aplicações entre sistemas computacionais e internet. A seguir, o modelo de referência TCP/IP é um modelo derivado do modelo de referência. Vejam que o modelo OSI, Open System Interconnection, é a base da maioria dos modelos, como eu disse. Então, o modelo de referência TCP/IP ele tem algumas diferenças em relação ao modelo de referência OSI. A camada 1, mais baixa, chamada de host ou rede, ela engloba as camadas física e enlace do modelo OSI. A camada 2 chama-se internet, enquanto a camada do modelo OSI é a camada 3 de rede correspondente. A camada 3 do modelo TCP/IP é a camada de transporte. E a camada 4, ela também engloba as camadas 5, seção, 6, apresentação e 7 de aplicação do modelo OSI. Mais à direita, os protocolos de internet, ou a pilha de protocolos de internet, ela também é derivada do modelo de referência OSI, tem várias similaridades. Vejo que a camada 1 é igual à camada física, igual ao modelo OSI. A camada 2, a camada de enlace, também é correspondente ao modelo OSI, assim como a camada 3, camada de rede. A camada 4, camada de transporte, ela é comum a todos os modelos de referência, e somente lá na camada 5 nós vamos ter a junção das camadas seção, apresentação e aplicação, tal qual acontece no modelo de referência TCP/IP. Vejam que o modelo de referência OSI ele é a base dos modelos, dos demais modelos que são utilizados, e nós vamos dar mais ênfase ao modelo de referência TCP/IP. Fazendo um comparativo de funcionalidades dos diferentes modelos, nós temos aí nessa nossa transparência, nessa nossa figura, as diversas camadas em referência ao modelo OSI, ao modelo TCP/IP, onde no modelo OSI, a camada de aplicação, ela engloba os protocolos HTTP, FTTP, SMTP, POP3, entre outros. A camada de aplicação ela é mais voltada para receber e entregar dados gerados por aplicações dos usuários para a rede. Ou seja, a camada de aplicação ela interage diretamente com os usuários finais. Já a camada seguinte, a camada 6, camada de apresentação, ela realiza formatação, compressão, criptografia e codificação de dados. Nós temos aí protocolos que tratam da parte textual, da parte de imagem, da parte de vídeo, etc. Parte de som também. Já a camada de seção, que é a camada 5, ela estabelece seções de comunicação e coloca a marcação dos dados, faz toda a parte de direcionamento dos dados. Nós temos aí protocolos como RPC, NFS, NetBIOS, entre outros. Essas 3 camadas, aplicação, apresentação e seção, elas são reunidas no modelo TCP/IP apenas como camada de aplicação. Já a camada de transporte, ela é comum tanto para o modelo OSI como para o modelo TCP/IP,
ela estabelece o controle do transporte, manutenção dos processos fim a fim, separação de múltiplas comunicações, ou seja, toda a parte de multiplexação de dados, segmentação, ordenação, controle de fluxo e de congestionamento. Na camada de transporte, destacamos aí o próprio protocolo TCP, que é o Transmission Control Protocol, e também o protocolo UDP, User Datagram Protocol. A camada de rede, que também é comum aos dois modelos, tanto o modelo OSI quanto o modelo TCP, ela trata do encaminhamento e do roteamento, determinando o melhor caminho, né, ou seja, o caminho lógico, endereço lógico, através de endereço lógico, dos dados para a comunicação dos dados. Nessa camada encontramos o IP como o protocolo de destaque, além do ARP e o ICMP. No modelo TCP também, nós encontramos a camada enlace, que é comum ao modelo OSI. Encontramos aí o movimento dos dados, toda a parte de comunicação física, né, na camada de enlace, e protocolos como FDDI, Ethernet, HDLC, VDSL, ADSL, entre outros. Por fim, na camada física, que ela é responsável pelos meios de transmissão, por adequação dos sinais elétricos ou ópticos através de cabos, conectores, etc., nós temos aí pares trançados, nós temos fibra ótica, nós temos cabo coaxial, nós temos sistemas de rádio enlace, enfim, todos eles a nível de hardware, né, que são suportados também pelo modelo OSI e pelo modelo TCP/IP. Portanto, o modelo TCP/IP ele é um conjunto de padrões que permite a interconexão de redes e sistemas ditos heterogêneos, porque são redes com diferentes estruturas, com diferentes composições, que possuem redes físicas com diferentes tecnologias de acesso, equipamentos que são desenvolvidos por diferentes fabricantes, com diferentes arquiteturas de hardware que executam diferentes sistemas operacionais. Então, são sistemas bastante heterogêneos que devem trabalhar, que devem ser operacionalizados por esse modelo. No TCP/IP, as estações são conhecidas como hosts ou sistemas finais. Vejam que a internet ela é uma grande rede, uma interrede TCP/IP, composta por uma coleção de diferentes redes físicas, que são independentes, por isso heterogêneas, interconectadas por meio de diferentes tipos de equipamentos, normalmente roteadores e switches. O protocolo TCP está associado ao protocolo UDP na camada de transporte, tanto do modelo TCP/IP quanto do modelo OSI. Enquanto o protocolo IP é um protocolo para endereçamento, está na camada 3, na camada de rede, o protocolo TCP e o UDP, que são dois protocolos de camada de transporte, estão na camada 4, camada de transporte. No modelo TCP/IP, nós temos aí uma estrutura acompanhando aí a base dos protocolos, onde na camada de aplicação nós temos o HTTP, o FTP, o SMTP e o DNS, que são associados diretamente ao TCP. O grande diferencial entre o TCP e o UDP é que o TCP ele necessita de confirmação de recebimento de pacotes do lado do receptor. Uma vez transmitidos os pacotes, há necessidade de confirmação ou não do seu recebimento. Já o protocolo UDP, ele não requer esse tipo de confirmação, também pode ser usado com protocolo do tipo DNS e TFTP da camada de aplicação. Porém, não vai retornar nenhuma confirmação do recebimento ou não dos pacotes. Já na camada de internet, nós temos basicamente o IP, que vai trabalhar toda a parte de endereçamento, junto com os equipamentos de acesso à rede, sejam redes locais de computadores, LAN, sejam redes de longa distância, por exemplo, redes de telecomunicações, provedores de internet, etc., na camada de acesso à rede. Vejo que durante esse processo que nós vimos da pilha de protocolos, desde a camada superiores para as camadas inferiores,
os dados passam por um processo denominado encapsulamento. Cada camada, seja no modelo OSI, seja no modelo TCP, adiciona informações de controle aos dados recebidos da camada imediatamente superior e, em seguida, entrega esses dados e o controle adicionados à camada imediatamente inferior. Dados recebidos e informações de controle de uma camada são denominadas unidades de dados de protocolos da camada ou Protocol Data Unit, também conhecidos como PDUs. Veja que na camada superior, a camada de aplicação, que refere-se à camada 7 do modelo OSI, nós temos aí puramente os dados, que vêm direto do usuário. Os dados passam pela camada de aplicação, que coloca aí um cabeçalho da camada de aplicação, ou PDU da camada de aplicação associado aos dados. Essa informação é repassada para o segmento logo abaixo, que é o segmento TCP, ou datagrama, ou DP, que também inclui o cabeçalho da camada de transporte. Esse cabeçalho ele vai ser agregado aos dados que já vieram da camada logo acima. Em sequência, na camada IP, nós temos aí na camada 3, na camada de rede, a entrada do datagrama IP, com um cabeçalho IP que é associado aos dados que vieram da camada logicamente acima. E por fim, na camada de enlace, nós temos os quadros, que também é introduzido um cabeçalho de quadro aos dados que vieram da camada imediatamente acima. Então, há uma sucessão de encapsulamentos de cabeçalhos ou uma sucessão de introdução de PDUs. No receptor, ocorre o processo inverso, ou seja, o desencapsulamento. Cada unidade de dados sobe na pilha de protocolos até que os dados sejam efetivamente entregues ao programa da aplicação no receptor. Cada camada trata as suas informações de controle, realizando funções específicas daquela camada, de acordo com a informação que é contida no cabeçalho vindo do transmissor. O cabeçalho da unidade de dados ele é removido e apenas o campo de dados é entregue à camada imediatamente superior. O campo de dados de uma dada camada representa a unidade de dados, ou seja, o cabeçalho somado aos dados propriamente ditos da camada imediatamente superior. Vejam que, a partir de um driver de rede, por exemplo, nós temos aí o desencapsulamento, que vai ocorrer na camada de rede, desde a interface de rede, o driver de rede, passando pela camada de rede, nós temos aí o protocolo IP ou ICMP, que vai passar para a camada logo acima, que é a camada de transporte, passando pela camada de apresentação e chegando, por fim, à camada de aplicação, onde nós vamos ter apenas o dado referente à aplicação do usuário. Focando mais na camada de rede, na camada de transporte, nós temos aí a camada TCP, protocolo de transporte, da camada 4. Na camada 4, nós temos aí aplicações que vão necessitar do protocolo de transporte TCP. Dentre essas aplicações, nós temos programas de e-mail, navegação web, programas de FTP, que é transferência de pacotes, de arquivos, protocolo do tipo FTP, nós vamos ter o protocolo HTTP, nós vamos ter o protocolo POP3, e portas que são referidas a esses protocolos. Por exemplo, o POP3 utiliza a porta 110 tipicamente. O protocolo HTTP utiliza a porta 80 tipicamente. E o protocolo FTP utiliza as portas 20 e 21 para acessar a camada de transporte onde nós temos o TCP. A camada IP, por exemplo, ela não oferece qualquer garantia de que os datagramas vão ser entregues de forma apropriada no receptor. Então, a camada IP não oferece garantias de entrega de datagramas. O TCP deve administrar os timers e retransmitir sempre que necessário, ou seja, é o TCP que vai garantir que a entrega desses datagramas. Eles também podem chegar fora de ordem e o TCP vai reorganizar em uma sequência correta e também ele vai fornecer a confiabilidade que a maioria dos usuários deseja, mas que o IP não oferece. Com um canal confiável,
nenhum dado transferido é corrompido ou perdido e todos são entregues na ordem que foram enviados. Esse é o modelo de serviço oferecido pelo TCP às aplicações de internet, por isso é largamente utilizado em redes, utilizando redes que são utilizadas, né, na internet. O TCP ele foi projetado especificamente para oferecer um fluxo de bytes fim a fim confiável em uma interrede não confiável, característica total da internet. O TCP é orientado à conexão, uma vez que, antes que um processo de aplicação possa começar a enviar dados ao outro, os dois processos precisam estar, primeiramente, se comunicando, precisam se apresentar um ao outro. Segmentos preliminares da conexão TCP devem ser enviados e ambos os lados da conexão vão iniciar com variáveis de estados associadas à conexão. É o que nós chamamos de handshake ou aperto de mão, onde é feita a combinação de como ocorrerão as trocas de dados. Cada máquina compatível com o TCP tem uma entidade de transporte TCP que vai estar orientada a um procedimento de biblioteca do sistema. No caso, por exemplo, do Windows, nós temos as DLLs, um processo do usuário, que está associado a um software, a uma aplicação, que também está associado a parte do núcleo do kernel. Em todos esses casos, o TCP gerencia fluxos e interfaces para a camada IP, garantindo essa conexão. Já o IP, que é um protocolo da camada 3, camada de rede, é um protocolo de endereçamento. Sua função é repasse e roteamento, onde repasse ele move pacotes de entrada de roteador para a saída do roteador. Esse processo ele é um processo de intercâmbio de dados, né, de endereçamento. É responsável pelo roteamento, ou seja, determina qual a melhor rota a ser seguida pelos pacotes, desde a origem desses pacotes até o destino. E é um processo que envolve planejamento entre origem e destino dentro de uma rede de comunicação, de uma rede heterogênea. O IP ele utiliza um algoritmo de roteamento, que é chamado também de tabela de repasse, onde ele identifica o host da rede. Vejam que tudo está relacionado a endereços, endereçamentos lógicos, onde nós estabelecemos esses endereços para a ordenação desses pacotes, tanto na origem quanto no destino. Quando trabalhamos com o encapsulamento, nós levamos na camada de rede, né, onde está o IP, nós trazemos toda a aplicação do usuário até o nível físico, transmitimos com a parte de endereçamento lógico, que está relacionado aos roteadores A, B, C, D e E, que são responsáveis pelo fluxo dessas informações, fluxo desses pacotes, através da interrede, chegando finalmente ao destinatário, onde tudo é desmontado na mesma sequência em que foi produzido, para garantir também que as informações cheguem de uma forma correta, de uma forma sem erros. Os segmentos TCP eles são encapsulados dentro de pacotes IP e transmitidos através da rede, através da camada de rede. Então, são os pacotes IP que fluem através da rede interconectada, onde nós temos princípios de conexão ou sem conexão. Quando nós trabalhamos sem conexão, nenhuma conexão estabelecida antes do envio de pacote de dados. Isso é inerente ao UDP, por exemplo. Nós temos também o fluxo através do melhor esforço, que não é dito não confiável, onde não há uma garantia de entrega de pacotes, e sim vista a questão da velocidade, a questão de tempo, e através de meio físico independente, onde os pacotes são encapsulados e transferidos independente do meio que estão trafegando, e assim também há uma garantia de entrega, a necessidade de uma garantia de entrega desses pacotes nessa rede interconectada. O IP ele opera independente do meio físico, nós podemos ter uma rede em cobre de um lado e uma rede sem fio do outro lado, na recepção.
Os pacotes IP vão fluir através dessa rede, através desses diferentes meios físicos. Os equipamentos eles vão garantir que esses pacotes sejam endereçados sempre para o destino, né, para o destinatário, reconhecendo o destinatário. Toda a parte de roteamento e entrega é feita a partir desses equipamentos. Quer eles utilizem interfaces óticas, quer usem interfaces elétricas, né, como interface de fio de cobre, ou sem fio. Para entender bem isso daí, é interessante vermos como funciona o pacote IP. Lembrando que ainda utilizamos o IPv4, Internet Protocol versão 4, porém o IPv4 está caindo em desuso devido ao esgotamento dos endereços, né? E passam a ser mais utilizados já há algum tempo e devem tomar o lugar do IPv4, o Internet Protocol versão 6. Mas para nosso estudo, o IPv4 ainda é bastante útil. Podemos ver a estrutura do pacote IPv4, a sua divisão em bytes e os tipos de serviços que estão associados a esses bytes. Por exemplo, nós temos campos de versão, onde temos o número de versão de IP de 1 byte, que vai corresponder à versão 4. O IHL, que é o comprimento do cabeçalho, que vai determinar o tamanho do cabeçalho do pacote. Ele significa que o tamanho do pacote pode variar e o protocolo precisa saber onde o cabeçalho termina e os dados vão começar. Um campo de comprimento de pacote, que vai determinar o tamanho de todo o pacote, incluindo cabeçalhos e dados em bytes. O comprimento mínimo é 20 bytes e o máximo é 65.535 bytes, ou esse campo pode ter no máximo 16 bits. E também nós temos aí os tipos de serviço, são 2 bytes, onde nós temos priorização de QoS, qualidade de serviço, né? Onde um roteador pode oferecer prioridade a determinadas informações, como voz, por exemplo, ou imagem, através de dados regulares. Nós temos campos de deslocamento de fragmento, que possui 13 bits, para determinar o local de um fragmento de um datagrama. Flag, que são sinalizadores de controle. E identificação, que vai identificar os fragmentos de pacote IP original. Vejam que muitas vezes é necessário fragmentar uma determinada informação. Então, essas informações de fragmento de pacote são muito importantes para a remontagem desses fragmentos na ordem correta no destinatário. Nós temos aí o campo tempo de vida, que é o número de saltos antes do pacote ser descartado. Lembrando que as redes elas são projetadas para não terem pacotes perdidos, porque senão nós teríamos um problema sério de literalmente engarrafamento, de saturação das redes. Então esse tempo de vida ele é útil, esse valor é decrementado a cada salto para evitar que esse pacote seja transportado pela rede em ciclo de roteamento, se perca em loops, por exemplo. O protocolo, o campo protocolo diz o tipo de payload, se os dados são datagrama UDP ou segmento TCP, que eu tenho que fazer essa diferenciação, para o gerenciamento e recebimento das PDUs, e o checksum de cabeçalho, que é para verificação de erros do cabeçalho de pacote. Em cada salto, cada passagem entre nós de rede, entre roteadores, o checksum de cabeçalho deve ser comparado com o valor do campo. Se o valor do cabeçalho não corresponder, é porque o pacote apresenta erro e vai ser descartado. E em cada salto, o campo de tempo de vida, time to live, é reduzido e a fragmentação também é possível. Então, o checksum deve ser recalculado para cada salto. Esse checksum só se aplica ao cabeçalho. Ele não está relacionado aos dados que são encapsulados. Nós temos ainda o campo de endereço de origem, que é o endereço IPv4 do host que está enviando o pacote, isso é muito importante. Ele não deve ser alterado durante a passagem do pacote pela rede e vai permitir ao host de destino responder ao host de origem, se necessário, na melhor das hipóteses, saber quem foi que enviou. O endereço de destino é o endereço IPv4 do host que vai receber aquele pacote, também não pode ser alterado, não deve ser alterado durante a passagem do pacote pela rede. Ele permite ao roteador de cada salto encaminhar o pacote até o destino, para que não se perca. E o campo opções, que é um campo de cabeçalho adicional,
para fornecer outros serviços e raramente ele é utilizado no IPv4. Por fim, vemos aí a montagem desses campos, onde nós temos aí relativamente um campo de dados que vai variar em função dos controles que são feitos em relação ao IPv4. Lembrando mais uma vez que o IPv4 está saindo e está caindo em termos de uso em função das limitações dos endereços disponíveis hoje na internet. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula 3. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, que ele seja relevante em termos de conhecimento. Lembrando mais uma vez a vocês consultarem nosso material que está disponível no site. E desejo a todos vocês um ótimo aproveitamento e nos vemos novamente em nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!